Indo direto ao assunto, ontem eu recebi uma mensagem privada no meu mensageiro, o WhatsApp. Um grande amigo que eu gosto muito, foi muito direto na pergunta. Eu não vou falar o nome dele nem o estado que ele mora, porque eu até convidei para um bate-papo e ele me disse: não, eu não quero me envolver nisso. Eu não acho legal entrar nessas polêmicas. Mas aí eu respeito, não vou revelar isso em hipótese nenhuma, até por uma questão de fidelidade, não só ao amigo, como à fonte. A pergunta foi clara, muito rápida. Carlos Pires, Romeu Zema é homossexual? Obviamente que esse grande amigo me perguntou porque eu moro há mais de 2 décadas em Minas Gerais, né? Na minha segunda incursão. Na hora, minha cabeça processou um monte de respostas e eu vou passá-las, eu vou transcrevê-las, né, aqui nesse bate-papo rápido, para que não fique muito prolixo essa conversa. De imediato eu tinha a resposta, mas eu tinha que elaborar uma resposta mais acadêmica, mais como um bom baiano que já morou em vários eu morei no Distrito Federal, morei no Rio de Janeiro, eu que morei na Bahia, porque eu sou baiano, mas eu queria uma resposta mais política a essa pergunta desse grande amigo. Eu cheguei em Minas Gerais há mais de 2 décadas e o governador do estado era Aécio Neves. Passei por Anastasia, por Pimentel. O estado sofreu, meu estado, Minas Gerais, porque eu sou cidadão mineiro, né? Eu nasci na Bahia, mas eu me considero um mineiro muito obediente. Eu encontrei a Minas Gerais nessa segunda etapa. Primeiro, eu não vou entrar aqui em discussão. Eu encontrei um estado em expansão, né? Com Aécio, com, né, aquele ou me ama ou me odeia, depois o Anastasia, um excelente governo. Eu gosto muito do doutor Anastasia, eu gostei muito do governo Anastasia, dos 2 mandatos de Anastasia, né? Depois senador e hoje ocupando uma vaga no Tribunal de Contas. E o que eu tenho a dizer a esse amigo sobre Romeu Zema? Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu enfrentei o prefeito de Belo Horizonte, depois de uma turbulência ali de morte, vacância, era Pimentel, do PT, e Fernando Pimentel. E Belo Horizonte viveu uma época assim, muito legal com Pimentel. E eu acreditava muito, é um dos poucos nomes que eu diria, eu voto no PT, né? Por causa da gestão Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, né? Eu moro em Belo Horizonte e Pimentel foi prefeito. Mas aí veio Aécio, veio Anastasia e veio o governo Pimentel. Cara, que governo desastroso, que governo desgraçado. Pimentel fez tudo o que ele não fez na prefeitura, ele fez no governo, com muita empáfia, com muita arrogância. Eu não vou falar aqui com vísceras, eu não vou falar destilando bilis. Foi um dos piores governos que eu já presenciei em Minas Gerais nesses mais de 20 anos aqui. E falo com. Falaram do Aécio, da mala, do dinheiro, as coisas que falam do Anastasia, e falavam que o Aécio fazia isso e que o Anastasia é aquilo. Eu, sincero e honestamente, eu tô falando como cidadão, não tô falando como cabo eleitoral. Eu gostei do governo Aécio, gostei, adorei o governo austero do doutor Anastasia, né? Votei no Anastasia no primeiro turno. Eu votei no Anastasia por tão confiada. Porra, Anastasia fez um governo maravilhoso. E aí ganhou Zema. Mas eu vou voltar mais um pouquinho. E
O governo Pimentel foi uma desgraça. O governo do PT em Minas Gerais foi um estrupício, foi horrível, foi deprimente, foi degradante. Eu vi coisas assim que eram no noticiário, Pimentel desfilando em aeronaves do Estado com seus filhos. Eu estou traduzindo o que eu vi na imprensa, né? E subiu a cabeça, um sujeito mudou do prefeito para ministro, voltou como governador. Foi tão desgraçado, tão miserável. O governo, a gestão de Pimentel foi tão ruim, cara, que ele não conseguiu. Ele foi humilhado nas urnas, mataram, sepultaram Fernando Pimentel nas urnas, sepultou Zema, né? E assim, eu nunca vi uma paulada tão grande como foi o primeiro governo Zema, a eleição. O primeiro governo, não, a eleição. E quem é esse cara, velho? Quem é esse cara? Aí vai pro segundo turno, Romeu Zema. Quem é esse cara? Óbvio que eu votei no Romeu Zema, porque não tinha uma opção mais romântica para Belo Horizonte se eu não fosse Zema. E quem é esse cara? Não, dono da loja, das lojas Zema e tal. Meu amigo, Romeu Zema é ou não homossexual? O pessoal fala isso do doutor Anastasia, né? É homossexual? Não sei, não sei. Não sei, não quero saber, não tenho nada a ver com as escolhas sexuais do doutor Anastasia, assim como não tenho com o Zema. Eu não faço a menor ideia se o Zema é homossexual. Eu não estou falando aqui com rancor da pergunta do meu amigo, não. Eu só sei que Zema, eu elenquei na cabeça assim 10 coisas que eu tenho certeza que o Zema é sério, honesto, responsável, humanístico. Zema pegou o estado de Minas Gerais em frangalhos. Minas Gerais, caríssimo, Minas Gerais estava à beira da falência, estava falido. À beira da falência, não, estava falido. Eu tenho amigos que são de esquerda que começaram a receber no governo Pimentel salários parcelados. Você já imaginou você trabalhar o mês inteiro, chegar no final do mês, o seu olerite, o seu contra-cheque, tá lá que você vai receber uma de 3 parcelas? Foi assim que Zema recebeu o estado de Minas Gerais, quebrado. Pimentel ferrou Minas Gerais. Pimentel subiu para a cabeça, ferrou, fez bobagem, fez... Zema recebeu essa herança maldita e aí começou regularizando repasse aos municípios. Quem for prefeito de um dos trocentos, e eu não vou aqui arriscar 800 e tantos municípios de Minas Gerais, 853, será? Depois eu vou escrever aqui. Municípios de Minas Gerais, quem é prefeito, quem foi prefeito no primeiro mandato de Zema, vai saber a dificuldade que teve. A merda que recebeu de Pimentel. O PT ferrou Minas Gerais. Ferrou. E quem recuperou foi Zema. Conseguiu fazer a regularização do repasse aos municípios. Depois focou no salário dos funcionários. Regularizou o salário dos funcionários muito tempo depois, obviamente, que só tomou paulada na muleira, né? O Romeu Zema, não sei se ele é homossexual, mas ele atraiu pra cacete investimentos de dentro do Brasil e de fora do Brasil para Minas Gerais, na sua gestão competentíssima. Fez uma reforma ampla nas escolas, merenda escolar de primeiríssima qualidade. Então, se ele é homossexual, não
sei se ele é um rufião, se ele pega 14 mulheres numa noite, eu não tô nem aí, pouco importa. O que importa é isso que o cara fez. O cara reduziu a máquina pública de uma forma dramática. O cara cortou secretarias, cortou trocentos milhões de cargos dentro do governo, gente que não fazia PN, Aspone, assessor de PN nenhuma. O cara foi lá e cortou, massacrou, botou a cara a tapa, ele não queria saber se ele ia ser candidato a mais nada, ele disse, vou fazer. Se der errado, ferrou, se der certo, é isso que ele está lucrando agora. Os louros, o que ele lucrou na segunda eleição, ganhou no primeiro turno. Para um idiota, um demagogo. Não vou aqui falar. O cara nomeou secretários com base nas agências de emprego, por competência. Quer ser meu secretário? Você tem que ser competente. Reduziu o número de secretários e trouxe gente que não quis dinheiro, confiou no projeto de Zema, um projeto de um cara que é empreendedor nato, que nasceu dentro do empreendedorismo. Se esse cara é homossexual ou não, dane-se. Se ele for, dane-se. Se ele não for, dane, pra mim tem o mesmo peso. Ou seja, não tem importância alguma, o cara é competente. Zema é um exemplo de político. Né? Tem muita gente do Novo que não me desce a garganta. Aqui em Belo Horizonte tem uma meia dúzia de gente aí, um bando de medíocre, idiota. Zema não faz esse perfil. Zema é um cara convicto, cara. Acho que utiliza muito do populismo, dizer que deixou o Palácio das Mangabeiras, sim, que Fernando Pimentel tinha 60 pessoas servindo, né, serviçais, gente, lacaios. Fernando Pimentel tinha quase 40 lacaios no Palácio das Mangabeiras. Zema foi lá, fez uma disruptura, né, extinguiu o Palácio das Mangabeiras como residência de governador. O governador tem que morar num palácio, que coisa horrível. Hoje é um centro de cultura, aberto à visitação de todo mundo, né? Desconstruiu essa ideia. Bacana, bacana. É um cara que tem uma visão, foi morar, aí ele usa muito, foi morar no apartamento de 2 quartos, não sei aonde e tal. Acho que não precisa disso. Precisa sim, precisa. Precisa porque o povo é muito idiota, né? Então eu parei ali na nomeação de cargos técnicos como secretários, desburocratizou muita coisa do Estado. O Estado ainda é muito burocrático, ainda é muito ridículo o funcionamento do Estado de Minas Gerais. Beleza, mas não é uma coisa do Zema. Né? Ainda falta muita coisa para deixar o Estado menos burocrático, mas desburocratizou muita coisa, gerou milhares e milhares de empregos com suas ações técnicas, né? Fez o reequilíbrio das contas. Esse é o cara, esse é o Zema, que sai aí candidato a presidente, etc. Não quero também, não sou cientista político para fazer análise nenhuma se o Zema é ou não candidato, se vai ser. Acho que seria um excelente senador da República. Acho que seria um maravilhoso senador da República, né? Ele que nunca foi nada a não ser funcionário e presidente das organizações de sua família, né? Fundada pelo pai, segundo ele, né? E agora governador, saiu assim de presidente de inúmeras lojas no Brasil, um cara responsável, com a gestão boa, como na iniciativa privada, foi mais alto cargo do governo de Minas Gerais. Acho que seria uma excelente
oportunidade para Zema ser um senador da República, que está aí aberto. Mais uma vez, Minas Gerais decepciona. O próprio Zema me decepcionou em apresentar o Simões, o professor Simões, né, também advogado, também não pelo Zema. E está tendo essa loucura agora, né, inicial, mas o Zema, para mim, seria um excelente candidato ao Senado, vencedor com toda certeza, entendeu? E acabar com essa, com essa sanha. Entrou agora numa polêmica com Gilmar Mendes. Nossa, que vergonha, que vergonha. Eu acho que o Zema passou dos limites, mas o Gilmar Mendes foi acima das expectativas, né? Eu nunca vi uma coisa tão... Eu vou usar um termo de um amigo lá de, de Paraopebas, que dizia assim, trabalhou comigo, e se tiver a oportunidade de me interpretar pela Câmara, o Biraci Ávila, dizia assim, porra, doutor, que mixórdia, o Gilmar Mendes, o decano do STF, que mixórdia, fica batendo boca, respondendo, batendo boca não, respondendo as alfinetadas de Zema, que horror! E aí foi ele próprio, o próprio Gilmar, que suscitou essa coisa que eu acho que é homofóbica, sim, né? Mas o procurador da República, foda-se, dane-se, não pode xingar aqui. O Zema é homossexual. E daí, cara? E daí? O Leite lá, o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, que é declaradamente homossexual, o que tem a ver com isso? Não posso julgar, eu sou contra o Leite, não gosto dele, mas não porque ele é homossexual. Não tem nada a ver com isso. Não gosto dele porque por outras razões políticas. Não porque ele é homossexual. Nós temos que parar com essa idiotice. Doutor Gilmar Mendes, em 2026, Vossa Excelência, que defende tanta coisa revolucionária, se apegando a comentários ridículos. Olha, posso falar, se eu pudesse falar para o doutor Gilmar Mendes, eu não lembro o ano, eu tenho um grande amigo, não vou falar o nome também, né, por uma razão ética, que foi convocado para o gabinete do Dr. Gilmar, na época que o Dr. Gilmar foi presidente do TSE, um dos homens mais probos desse Brasil, né? Eu tive alguns encontros, né, com essa pessoa, e eu escrevi ao Dr. Gilmar Mendes, então presidente do TSE, sobre essa convocação desse nome de probidade, de retidão, porque eu ainda cria na justiça equilibrada, na justiça imparcial, na justiça cega, surda e muda. E eu acho que depois daquele episódio, eu acho que eu amadureci ao ponto de não crer mais em Papai Noel, nem nessa justiça imparcial. E me decepcionou. Quanta falta faz doutora Ellen Grace, né? Puxa vida, doutor Eros Grau. O Supremo carece de juristas. O Supremo tem hoje fantoches, não, o nome não é esse. O Supremo carece de lucidez. E aí ver essa coisa sendo jogada na mídia, isso vai ser usada, seja para que cargo o Romeu Zema for concorrer, será utilizado contra ele e rotulado, sendo ou não, e repito, pouco me importa, certo? Você é homossexual, você é bicha ou viado, que coisa horrível, que coisa horrível, coisa deprimente, que coisa deprimente.
E aí me faz lembrar Barroso, que eu não gosto também, odeio você, Barroso, que dizia do Gilmar, você destila bilis. É horrível. Então, o meu depoimento como cidadão de Minas Gerais é que eu sempre gostei, eu gostei muito, muito mesmo do governo Aécio Neves, mais ainda de Anastasia, mas o que esse cidadão fez, esse tal de Romeu Zema fez no estado de Minas Gerais, foi 15 bilhões de vezes mais sério, mais probo, mais correto do que todos os outros governos de Minas que eu tive a oportunidade de vivenciar, morar aqui, mesmo tendo saído, né, um período, fui para os Estados Unidos, fui para a Europa, fui para a Espanha, Portugal, mas Minas Gerais ainda precisa muito, muito de ações sérias, e Minas Gerais não está como todos os estados do Nordeste, né, ferrado por causa desse cidadão, Romeu Zema. Né? Falam muito sobre, eu não vou, 21 minutos aí já é muito para mim, sucateamento de segurança pública, você não vê porcaria na segurança pública de Minas Gerais, porque a segurança pública de Minas Gerais é muito competente. Falta sim. Falta muito, falta grandes obras, estradas, etc. Mas muito disso fruto da bosta que esse povo passado fez e que o Zema tentou consertar. Então, finalizando, se o Zema for homossexual, um problema dele. Se ele não for homossexual, um problema dele, tem o mesmo peso. Romeu Zema, eu voto no senhor, agora e sempre. Obviamente que meu voto declarado é para Flávio Bolsonaro, se ele for candidato. Mas, seja o que for nessa disputa, meu voto primeiro é em Romeu Zema. Um dos poucos, nesses mais de 50 anos, que eu posso dizer, é convicto. Seja você homossexual, heterossexual, ateu, cristão, pouco importa. A sua capacidade de gestão me convenceu, e eu digo que gente como o senhor, como Ronaldo Caiado, né, não vou falar de Flávio, não, porque Flávio não teve experiência no executivo. Eu vou falar dessa gente. Ronaldo Caiado, o senhor, com toda certeza, merece o meu respeito. Espero que o senhor consiga um cargo à altura da sua sapiência e da sua competência. Obrigado por conduzir tão bem o meu estado de adoção, Minas Gerais. Muito obrigado, Romeu Zema.